Nessa aula de hoje, vamos resolver mais uns exercícios que envolvem conceitos de potenciação, de radiciação e também de frações e outros conhecimentos de matemática básica. Temos aqui a primeira questão. Qual é o valor dessa expressão? Entre parênteses, 3 na menos 1 mais 5 na menos 1, que divide 2 na menos 1. Ora, primeiro vamos condicionar essa questão trabalhando com esses expoentes aí. Sabemos que quando o expoente é negativo, é o inverso desse valor com o expoente positivo. Então, 3 na menos 1. 3 na menos 1 pode ser escrito como 1 sobre 3 na 1, mais 5 na menos 1. É a mesma coisa, é o inverso de 5 na 1. Então, eu pego o seu inverso, trocando o sinal. Como é negativo, passa para o denominador como positivo. Isso era o que estava dentro do parênteses, que está dividindo 2 na menos 1, que faz a mesma coisa, é 1 sobre 2 na 1. Então, melhorando essas, em cima, eu tenho nada mais do que uma adição de frações. 1/3 mais 1/5. E embaixo uma fração. Então, aquela questão que assustava um pouco o candidato no concurso, por causa de expoentes e negativos, na verdade era uma questão muito simples, que rapidinho já convertia-se para uma operação com frações. No numerador, uma adição de duas frações. Então, no numerador, vamos resolver aquela fração lá. 1/3 mais 1. O denominador comum entre 3 e 5, que é o mínimo múltiplo comum, como são dois números primos, é o produto deles, é o 15. Então, ficamos agora, 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 1, 5. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 1, 3. Então, mais 3. Vamos repetir o denominador aqui, que é o meio. Ó, no numerador, então, nós ficamos com 5 mais 3, 8. 8 sobre 15, que a leitura é 8/15, que divide 1/2. Agora é uma divisão de frações. O que eu faço para dividir duas frações? Vou dividir essa fração, 8/15, pela fração 1/2. Então, divisão de frações. Eu conservo a primeira fração do jeito que ela está, 8/15, e multiplico pela segunda invertida. Então, vamos inverter. 2 vai para o numerador e 1 para o denominador. E agora eu multiplico numeradores entre si e denominadores entre si. Essa será a fração resultante da operação toda lá. E aqui embaixo o produto das duas frações. 8 vezes 2, 16. E aqui 15 vezes 1, 15. Ou seja, 16/15. É a resposta dessa questão. 16/15, que está na letra D. Então, a resposta desse exercício estaria certo quem marcasse a letra D, 16/15. Uma questão assusta um pouco na primeira vista, mas quando começa-se a resolver aplicando as propriedades que se conhece, de frações, de potenciação e de aqui só envolve potenciação e operações com frações, chegava-se rapidinho ao resultado. Vamos resolver essa segunda questão aqui, segundo exercício. Já foi uma questão de vestibular. É uma operação que envolve radiciação e provavelmente nós cairemos em potenciação também. Vamos fazer uso de regras de potenciação e de radiciação. Então, temos aqui raiz de índice 12 do número 64
5 vezes essa raiz de índice 12 é 64, menos raiz quadrada de 18, que divide raiz quadrada de 50, menos a raiz de índice 4 do número 324. O que eu faço? Antes de mais nada, sugere-se aqui trabalhar com essa raiz de índice 12 de 64 separadamente, a raiz de 18 vamos trabalhar separadamente, convertendo isso em produto de potências. Fazemos a mesma coisa com a raiz quadrada de 50 e com a raiz de índice 4 de 324. Aí vamos trabalhar praticamente com potenciação e radiciação. Trabalhando então primeiro aqui. Vamos trabalhar com a raiz de índice 12 do número 64. Vamos trabalhar separadamente com esse valor. 64 é 8 vezes 8. Vamos fazer aqui só para não se perder. Então, raiz de índice 12 de 8 vezes 8. Raiz de índice 12. O que é 8? 8 é 2 à terceira. 2, 2, 4, 2, 4, 8. Se 8 é 2 à terceira, então 2 à terceira vezes 2 à terceira. O que é isso? É raiz de índice 12 de 2 à sexta. Isso eu posso agora converter em potência, que é 12 elevado a esse expoente aqui vira o numerador da potência, e esse índice aqui fica o denominador da potência. Então fica 2 elevado a 6 sobre 12, que eu simplifico o 6 com o 12 e fica isso aqui igual a 2 elevado a 1 meio. Então assim nós fizemos o trabalho nesse radical de índice 12 de 64, que resultou 2 elevado a 1 meio, que é, na verdade, convertendo essa potência de índice fracionário em radical, esse denominador é o índice da raiz e o numerador é o expoente desse radicando. Então é, na verdade, raiz de 2. A raiz de índice 12 de 64 é a mesma coisa que raiz de 2. Vamos fazer a mesma coisa com a raiz de 18, essa raiz de 18 aqui. A raiz de 18, raiz quadrada de 18, é a mesma coisa que raiz quadrada de 9 vezes 2. 9 vezes 2, 18. E que agora, aplicando as propriedades, nós podemos desmembrar, já que o radicando é um produto de dois números, e distribuir esse radical para cada um desses fatores. Fica raiz de 9 vezes raiz quadrada de 2. Raiz de 9 é 3. Então, raiz de 18 pode ser expresso por 3 raiz de 2. Vamos fazer a mesma coisa com a raiz quadrada de 50. Essa raiz quadrada de 50 lá. Vamos trabalhar separadamente aqui. A raiz de 50, da mesmo raciocínio anteriormente feito, é a mesma coisa que raiz de 25 vezes 2, que desmembramos também em dois radicais. Raiz de 25 vezes a raiz de 2. Raiz de 25 é 5, então fica 5 vezes a raiz de 2. Raiz de 50 é a mesma coisa que 5 raiz, que vamos expressar. Vamos fazer agora a quarta etapa desse teste, que é desmembrar aquela raiz quarta de 300. Pego esse 324 e faço a decomposição. Começamos pelo primeiro número primo, que aqui é visível que é o 2, dá para dividir por 2, que dá 162. É possível continuar dividindo por 2.
dividindo por 2 dá 81. Agora não dá mais por 2. Então pegamos o próximo número primo. É possível dividir por 3, que é o próximo número primo. 81 por 3 dá 27, que dá por 3 novamente, dá 9, que dá por 3 novamente, dá 3, que dá por 3 e dá 1. Aí eu já fiz a decomposição em fator. Então o nosso 324 é o quê? 2 a segunda, é 2 a segunda e 3 a quarta. Então o nosso 324, quando decompõe em fatores primos, é 2 a segunda vezes 3 na quarta. Então, aquele 324, raiz quarta, o que eu vou fazer? Vou trabalhar agora com o conceito de potência. Raiz quarta de 2 a segunda vezes 3 na quarta. Então, agora vamos converter isso aqui, que está no radical, ou radicando 2 a 3 a quarta, vamos converter em potência. O que eu faço? Esse 2 a segunda, convertido em potência, fica 2. Esse expoente aqui, 2, vai para o numerador e o índice da raiz 4. Então, convertido em potência, ou radicando 2 na 2. O 3 na quarta, então fica vezes 3 na quarta, que está no radicando, convertido em potência também. Fica esse 4 aqui, que é o seu expoente, vai para o numerador, e o índice da raiz, que é 4, para o denominador. Resultado. Agora, eu posso simplificar esse expoente fracionário, o 2 com 4, e ficamos que fica igual a 2 elevado a 1 meio, e o 4 com o 4 simplificou, deu 1, ficou só. Então, agora nós vamos voltar para a nossa expressão original e vamos substituir o que nós encontramos, que substitui a raiz de índice 12 de 64, a raiz de 18, a raiz de 50 e a raiz de índice 4 do 324, que estão expressos em função de raiz de 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que 5 vezes a raiz de índice 12 de 64. A raiz de índice 12 de 64 é a mesma coisa que raiz de 2. Então, 5 vezes raiz de índice 12 de 64 fica 5 vezes o nosso raiz de 2, menos raiz de 18. A raiz de 18 resultou 3 vezes raiz de 2, de 18, menos raiz de 18. Então, menos 3 vezes raiz de 2. É o que resultou da raiz de 18. E no denominador, raiz de 50. A raiz de 50 nós vamos substituir pelo que nós encontramos nos passos anteriores, que é 5 raiz de 2. Menos raiz de índice 4 de 324. Olha, a raiz de índice 4 de 324 resultou 3 raiz de 2. Então, no lugar da raiz de índice 4 de 324, vai ser o 3 raiz de 2. Vamos colocar o numerador lá entre parênteses e o denominador aqui também entre parênteses, para facilitar uma visualização. O que visualizamos aqui? Visualizamos que a expressão do numerador, ela é exatamente igual ao nosso denominador. Então eu não vou ficar resolvendo tudo isso que está no numerador agora, denominador, me complicando tudo, porque a expressão do numerador é igual à expressão do denominador. Então, uma coisa que divide a mesma coisa é 1. Então, o resultado da divisão desse numerador por esse denominador é igual a 1, unidade 1, que é a resposta dessa, porque o numerador é igual ao nosso denominador.
Vamos resolver aqui mais uma questão que envolve potenciação e radiciação, também de vestibular. Escola Superior da Polícia Militar. Temos aqui uma raiz de uma expressão que tem no numerador a soma de duas potências, 2 na 13 mais 2 na 16. E no denominador uma potência, 2 na 15. Vamos trabalhar com essas potências aí, com as regras de potenciação primeiro, dentro desse radical. Nós podemos passar esse denominador 2 na 15. Então aqui, como o denominador é comum, é aquela potência, 2 na 15, fica 2 na 13 sobre 2 na 15, mais 2 na 16 sobre 2 na 15. O que acontece? Essa potência aqui, 2 na 15, passa para cima trocando de sinal, fica 2 na menos 15. Então aqui fica 2 na 13 vezes 2 na menos 15, mais aqui 2 na 16 vezes 2 na menos 15. Ali, então fica a raiz de 2 na 13 vezes 2 na menos 15 dá 2 na menos 2. E aqui, 2 na 16 vezes 2 na menos 15 dá 2 na 1. Ou seja, é só 2. Aqui, pela regra de potência, eu passo para o denominador, troca o sinal. Então fica 1 sobre 2 na 2, mais esse 2 aqui. Ou seja, raiz de 1 na 1 sobre 4 mais 2 sobre 1. Ficou uma soma de frações. Coloca o denominador 1, porque todo número inteiro pode ser convertido em fração com o denominador 1. Então fica raiz de, aqui o mínimo é 4, 4 por 4 dá 1, 1 vezes 1, 1. 4 por 1 dá 4, 4 vezes 2, 8. E fica a raiz de 1 mais 8 sobre 4, que é a raiz de 9 sobre 4. Que eu posso fazer raiz para o numerador e raiz para o denominador. Raiz do 9 e raiz do 4 no denominador. Raiz do 9 é 3 e raiz do 4 que é 2. Resultado, 3 meios é o resultado dessa expressão. Se você gostou dessa aula, clique no joinha ali embaixo e se inscreva nesse canal para receber as próximas aulas a serem editadas. Não perca também de verificar as outras aulas já postadas nesse canal Tudo Fácil. Aulas interessantes de matemática básica. Até mais!